fingida. Gente que aperta a mão assim sem apertar. Gente que foge, não encara o olhar. Gente que tem medo, gente que enfraquece. Gente que maltrata, gente que aborrece. Gente que não sabe ser gente. Gente, oh gente, a gente precisa ser gente. Oh gente, a gente precisa de gente que abrace, que sorria, dê a mão, dê alegria, que abrace, que sorria, dê a mão, dê alegria e amor todo dia. Tem que pedir. Eu gosto de gente que gosta um pouquinho. Eu não gosto de gente fingida. Eu não gosto de gente que não olha no olho. Gente que reclama da vida. Gente que aperta a mão assim sem apertar. Gente que foge, não encara o olhar. Gente que tem medo, gente que enfraquece. Gente que maltrata, gente que aborrece. Gente sabe ser gente. Olá, André, boa noite. oi Domingos, boa noite. Boa noite. Que bom. que bom estar Coisa aqui. boa. Ótimo. Então, Maravilha. Vamos começar aí, né? Acolhendo Vamos. as pessoas que estão chegando. Boa noite para todas, para todos. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Muito bem. Então, vamos conversar aí um pouquinho, é um prazer. Primeiro uma palavra de acolhimento ao André, e a primeira coisa é que antes de outras coisas somos grandes amigos, assim uma amizade de irmãos. Foi um dos grandes amigos que o Enneagrama, e de uma maneira a ser mais específica a IEA, a Associação Brasileira de Enneagrama, me permitiu encontrar, né? Então é assim uma gratidão muito grande de coração, e uma sintonia que foi muito espontânea desde o início, e eu prezo muito isso, André. E o André é psicólogo e tem um foco especial na infância, e tem um trabalho pioneiro no mundo do Enneagrama sobre Enneagrama e infância. É um trabalho realmente fantástico, pioneiro em todo o mundo, e esse trabalho para mim tem duas referências importantes, André. Primeiro é o teu conhecimento, o teu embasamento, a tua profundidade, a tua seriedade. E depois a outra base é o teu amor pelas crianças, o teu encantamento. Você é uma pessoa que vive, né? Então junta o profissionalismo com um amor muito grande e uma identificação muito grande com as crianças, com o ser humano em geral, né? E com as crianças. E outra coisa bonita também que eu acho que é importante partilhar, muitas pessoas já sabem, mas talvez outras não, é dentro disso a tua experiência específica com a educação dos teus filhos, que certamente depois você também vai falar disso, e que é algo também inovador, é uma experiência muito bonita que pode abrir novos caminhos, né? E é isso, André. A gente se encontrou a partir do Enneagrama. Eu lembro de uma coisa que você falou uma vez num dos nossos encontros, que você disse uma coisa que eu também estranhei desde o início, quando comecei a andar nesses ambientes da IAA. O povo fala de alunos, de clientes, né? E uma vez você disse, é engraçado, nós não temos alunos, nós não temos clientes, nós temos amigos, né?
No Enneagrama a gente faz amigos, faz companheiros de caminhada, de jornada, e então eu sinto uma sintonia muito grande aí entre nós, porque para nós o Enneagrama é uma missão de vida, né? É uma maneira que a gente encontrou, além de outras, de podermos ajudar as pessoas e contribuir para um mundo melhor. Então, André, é uma alegria muito grande estarmos aqui esta noite e podermos trocar experiências com as pessoas que estão nos acompanhando. E a gente combinou um pouquinho a nossa conversa a andar aí entre educação e espiritualidade, né? Essas duas áreas que estão tão Sim, ligadas, né? E eu gostaria de passar a bola para você, passar a palavra, ótimo. para você falar um pouquinho como é que hoje você entende a educação. O que é educação, né? A gente tem aí tantos conceitos, né? Como é que você hoje entende esse mundo da educação? O que é educação? Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né, o seu convite, né, da gente estar aqui junto falando desse tema. Realmente é uma sintonia de muitos anos, né? A gente se encontrou e assistiu mutuamente às palestras no primeiro Congresso Brasileiro do Enneagrama. Eu já conheci os seus livros, depois participei de vários retiros, cursos. Então, é realmente um amigo, um irmão, um mestre, né, por quem eu tenho muito carinho, né? Você e toda a equipe do IESH, né? É muito bom sempre estar junto. Então, um grande prazer, uma grande honra estar aqui, né? E ainda mais a gente falando desse tema que são os dois temas centrais que permeiam o nosso trabalho com o Enneagrama, né? O seu, um trabalho com espiritualidade muito forte, mas que é altamente educativo, né? E o meu, que é um trabalho de educação muito forte, mas que também é altamente espiritualizado, né? E eu acho que o primeiro ponto que eu acho que falar, né? Eu tenho ouvido de várias pessoas, né, nessas últimas semanas, dizendo assim: poxa, André, para você, parece que você já estava lá na frente, prevendo que ia ter uma pandemia dessa, uma situação dessa, né? E não posso dizer que conscientemente eu previ uma pandemia, mas de alguma maneira eu posso dizer que eu já tinha entendido que a educação não podia ser do jeito que estava, né? E esse entendimento, né, junto com a minha vontade muito grande de fazer diferente, me fez, na minha própria história, né, como você falou com meus filhos, na nossa casa aqui, a gente já investir num outro tipo de educação que a gente acredita mais. Então, eu acredito que educar, né, educar, a palavra educar vem de educere, do latim, que significa conduzir para fora, né? E que originalmente era usado como conduzir, a ação de conduzir a criança para fora, para o mundo, e prepará-la para o mundo, né? Então, se a gente pegar essa origem da palavra educação, toda educação deveria preparar a pessoa para estar pronta para viver a vida tal qual ela é, a realidade tal qual ela é. E o que acontece, né? Hoje em dia a gente tem uma realidade na educação que tem uma frase que muitos educadores têm falado, que é assim: a gente tem uma escola do século XVIII, educadores do século XIX e aprendizes do século XXI. Então veja que o modelo escolar, né, você pega do século XVIII, a primeira escola, colégio, surgiu na Alemanha, né, no século XVIII. E ele foi criada para poder atender a demanda de filhos de operários, de prepará-los para poder se tornarem no futuro operários, né? Então era uma escola que vinha de uma necessidade real daquela época, que era preparar aquelas crianças a terem um lugar para estar e para aprender o que elas precisavam para viver aquela vida daquela época. Então elas tinham que ser uniformizadas, porque a fábrica se trabalhava de maneira uniformizada, padronizada, né? Tinha que ter conhecimentos específicos, todo mundo mais ou menos o mesmo tipo de conhecimento, porque que adiantava você aprender música se você ia trabalhar numa fábrica, né? Não tinha muito sentido, muito propósito naquela época isso. Embora tivesse pessoas que quisessem diversas coisas, mas havia uma padronização muito grande no século XVIII. Só que o mundo, ele mudou muito, como a gente sabe, né? E especialmente nas últimas 3 décadas, né, 90 e agora essas 2 primeiras décadas do século XXI, o mundo mudou tão rápido e ele está tão diversificado, tão variado, que essas necessidades daquela época já não são mais as mesmas. Então, para mim, a questão toda central da educação é que qual o tipo de condução para fora que a gente tem que fazer. Eu estou conduzindo para que tipo de mundo? Para que tipo de realidade? Para que tipo de necessidade? Então, se você pega, por exemplo, o conhecimento, naquela época, século XVIII, XIX, até no século XX, conhecimento tinha pouco acesso, as pessoas tinham pouco acesso ao conhecimento.
Então, ter conhecimento libertava. Hoje em dia, conhecimento é acessível. Então, será que o foco da escola é em passar informação, foco central, saber um monte de coisa sobre um monte de coisa, gravar? É importante hoje em dia que você, em um segundo, você vai no Google e pesquisa informações sobre um local, sobre uma coisa? Me parece que não, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para mim, né, que a educação hoje em dia continua sendo preparar para o mundo. Eu acredito que a educação tem que ajudar as crianças e jovens, adultos, a gente está preparado para viver aquilo que a gente vai viver no mundo. Só que para viver no mundo hoje em dia, a gente precisa entender primeiro quem a gente é, entender quais são as nossas potencialidades e entender como é que eu expresso quem eu sou e as minhas potencialidades nessa realidade que está à minha volta, de uma maneira que faça diferença nesse mundo. Que realmente atenda não só as minhas necessidades, mas as necessidades também dos outros que estão à minha volta. Né? Então, eu apostei e venho apostando, né? Eu tenho 3 filhos, a Maia de 12 anos, eu vou fazer 13 daqui a uma semana, o Theo que tem 7 e a Violeta que tem 5, né? Então, a gente vem numa caminhada aí de escolher não colocar os meninos em sistemas de educação que reproduzam um tipo de preparação para o mundo que não prepara mais para o mundo. Infelizmente, agora eu estou conseguindo viver a experiência de onde, apesar de ter os seus desafios de estar numa quarentena, isolados, que todos nós temos, né? Especialmente quem está com filhos em casa, ficar muito tempo, né? Mas alguém perguntou, como é que está sendo a quarentena? Eu disse, poxa, é mais ou menos o que a gente já vivia, né? Então, como eles meninos construíram um modo de vida muito autônomo, né, de aprendizado em casa, então é mais ou menos o que eles viviam. Então, eu acho que essa preparação foi fundamental, né? E eu queria aproveitar, então, né, a partir dessa minha fala, Domingos, e saber também, assim, já que a educação e a espiritualidade estão tão permeadas, tão interligadas, né, e uma pode ajudar mutuamente, e para você, Domingos, o que é que você sente que é espiritualidade nesse momento? Como é que a espiritualidade entra nesse contexto que a gente está agora, em que está precisando, inclusive, desse tipo de educação? Ok, olha, eu retomava uma palavra, uma fala sua, né, que é nós precisamos saber quem somos, né? E a espiritualidade fala disso, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Uhum. Espiritualidade tem a ver com o sentido da vida, o horizonte de sentido para a vida. E claro que eu gostaria de fazer uma breve distinção entre espiritualidade e religião. Religião é um sistema, né, que ajuda as pessoas, ou deveria ajudar, né, o sentido é esse, a religar. Religião vem de religar, a se religarem, reconectarem com a espiritualidade. Então as religiões estão a serviço da espiritualidade. Eu gosto muito de uma parábola do mestre que acordou de noite e viu uma lua linda no céu, né? E ele ficou encantado. E ele queria que o discípulo também visse a lua. Então foi lá, acordou o discípulo acordou meio sonâmbulo, e o mestre disse, vem cá, vem ver. E chegou na varanda e disse, olha que coisa linda. E o discípulo ficou olhando, olhou e disse, é mesmo, mestre, como a sua mão é linda. Quer dizer, a religião é a mão que aponta para a lua, mas a espiritualidade, eu diria, é encantar-se com o brilho do luar. Então, a espiritualidade é saborear Deus, né? E todas as religiões são válidas se forem itinerários, se forem mãos que nos ajudam, né? A chegar a essa experiência, mas a espiritualidade vai ao nível da experiência, de nós percebermos o nosso valor como pessoas, que nós temos uma origem divina, um valor enorme, né? A autoestima vem daí, saber de onde viemos, isso nos ajuda a entender quem somos, o valor do ser humano vem aí, né? E tenho uma outra parábolazinha que eu gostaria também de colocar aí dentro do sentido da espiritualidade, que uma vez Deus chamou uma pessoa e entregou para essa pessoa um vidrinho pequenino, e disse Uhum. assim, olha, aqui neste vidro tem a minha essência, a minha natureza, a minha identidade, a minha essência está aqui neste vidro e eu entrego para você.
A pessoa ficou doida, né? Ali naquele vidro, na mão dela, Deus está presente. Aquela pessoa foi correndo, arrumou um fio de ouro, pendurou no pescoço e saiu por aí, né? Mostrando, ostentando. Ela carrega o próprio Deus no pescoço, né? Aí Deus chamou outra pessoa, a segunda pessoa, entregou a mesma coisa, um vidro com a essência dele. A pessoa ficou fascinada, aí correu, foi para casa, fez um altar, colocou incensos, louvou, aquela coisa toda. E Deus chamou a terceira pessoa, entregou também um vidro com a essência dele. A pessoa ficou encantada, correu para o laboratório e foi tentar analisar o conteúdo do que tinha no vidro e tal. Aí Deus chamou a quarta pessoa. Entregou também um vidro com a essência dele. E a pessoa ficou encantada, apaixonada, né? E sabe o que a pessoa fez? Abriu o vidro, derramou na cabeça dela. E aquele perfume foi escorrendo. E a pessoa ficou sentindo aquele cheiro do perfume que escorria e saiu andando por aí pelo mundo, pelo meio das pessoas, cheirando Deus e cheirando a Deus. Olha, a pessoa que coloca o vidro no pescoço, isso é uma espiritualidade muito materialista, né? Hoje é uma tentação, é uma espiritualidade de interesse, né? de status, né? De poder. A pessoa que coloca lá no altar é um Deus muito distante, né? E a pessoa que vai analisar é uma religiosidade muito racional. A verdadeira espiritualidade entra no saborear, é saborear o amor, saborear que existe alguém maior do que nós e que está connosco e que nos ama, e a gente beber essa fonte do amor, respirar o sopro da vida, o amor. Isso é espiritualidade, é experiência, né? Acho que isso é que dá sentido, né? E neste tempo, já entrando nisso, André, você estava falando dessa dicotomia entre a escola formal, né? Por exemplo, eu vejo agora as escolas enchendo as crianças, mesmo crianças, de tarefas, né? Como se elas não pudessem aprender outras coisas agora neste tempo, né? Né? Então fica uma educação de lá de fora para dentro, né? Da instituição para a criança. Não é uma educação assim de tirar da criança, de ajudar a criança a descobrir a partir dela, né? E eu acho que a espiritualidade também corre o mesmo perigo, né? A gente ainda vê muito a espiritualidade centrada na instituição, na hierarquia, nos templos, né? A gente vê pessoas ainda brigando para abrir os templos, né? Porque muitas vezes as instituições se tornaram pedágio para Deus, e o verdadeiro sentido seria ajudar a pessoa a perceber que a conexão com o divino está dentro delas. A espiritualidade é algo interior. E eu vejo nesse sentido o mesmo movimento da educação e da espiritualidade, né? Exatamente. E você já começou a falar sobre isso, por exemplo, da experiência das tuas crianças, né? Que para elas não mudou, elas estão vivendo a experiência que já viviam, né? Então, como é que você vê hoje esse papel da educação durante este tempo da pandemia, né? Então, Está todo mundo preocupado com as tarefas de casa. Há pouco tempo eu ouvi uma mãe dizendo, olha, eu não conhecia o meu filho, agora é que eu estou conhecendo. E eu não estou suportando. Olha que coisa, né? olha que Parece coisa. que a função da escola é liberar os pais, né? Isso é Então fala um muito, pouquinho disso hoje. isso é muito louco, né? Porque existe uma distância muitas vezes entre o amor que a gente sente, né, pelos filhos e pelas pessoas e como de fato a gente vive esse amor quando vai para a prática da convivência, né? E toda convivência muito intensa, ela exige muito mais transformação da gente, porque as sombras são levantadas, né? Mas é justamente nessas sombras levantadas que isso vira uma oportunidade de crescimento. É quando a gente não olha para aquele conflito que está acontecendo, não como um problema,
mas como uma oportunidade de dizer o que que isso está revelando aqui. Porque o que eu acredito, Domingos, tem tudo a ver com o que você estava falando sobre saborear, sobre brilho, né? Eu acredito que a gente está precisando de uma educação de brilho nos olhos. E o brilho nos olhos vem justamente quando a essência está na gente, né? Você falou do sopro, né? Eu lembrei da respiração, entrada e Uhum. saída do sopro, né? O que é uma pessoa inspirada? É uma pessoa que está cheio de sopro divino, que Uhum. está cheio de vida, cheio de essência, cheio de Deus. E toda pessoa que ela está inspirada, ela é quem ela é. Ela é o ser dela, ela expressa o ser dela, que é divino, que é sagrado. E o que é que eu acredito? Eu acredito que esse mundo é um lugar para aprender e é um lugar para a gente crescer. E se é um lugar para aprender e crescer, isso significa que todos temos um propósito aqui nesse mundo, né? E que se a gente não realiza esse propósito, o nosso ser fica frustrado através do nosso ego. Uhum. Então, para a gente não sentir essa frustração, a gente precisa expressar o nosso propósito. Só que todo propósito pessoal, na minha perspectiva, ele é um propósito que está a serviço de um propósito maior, que é o propósito Uhum. espiritual, do amor se expandir, de nos conectarmos com tudo e todos cada vez mais. Então, para mim, a essência da educação é educar para ser, educar com propósito. Por isso, educar com brilho nos olhos. Então, para eu educar com brilho nos olhos, eu tenho que aprender a ouvir quais são as necessidades que esse ser tem. E quais são as necessidades que os outros seres, e vale tudo, pessoas, animais, plantas, que estão à minha volta, têm também. Né? Porque quando eu começo a olhar para a essência, para as necessidades reais que existem, e a gente começa a cuidar dessas necessidades com as estratégias adequadas, a gente encontra caminhos. Então, quando a gente pensa nesses tempos de pandemia, o que é que a vida está obrigando, né? Se você tem uma experiência interessante, né? Para quem não sabe, né? O Domingos falou da educação com meus filhos, por quê? Porque desde cedo a gente optou por caminhos de muita autonomia no processo com os meninos. Então, o Theo e a Violeta, que são os mais novos, por exemplo, eles nasceram em casa, com parto domiciliar. O Theo e a Violeta, eles passaram boa parte da vida deles com a educação domiciliar em casa, né? E esse processo de educação domiciliar, esse processo todo que a gente fez, foi porque a gente entendeu que cada um deles tinha necessidades para serem atendidas que a escola não daria conta de atender, do jeito que a gente achava adequado. Mas o que é interessante? A gente começou com um processo de educação domiciliar com outras famílias juntos, as outras famílias não deram conta, e depois a gente seguiu, eu e minha esposa Priscila, juntos. E a primeira coisa que a gente descobriu, com um mês, fazendo educação domiciliar só nós dois, a gente estava levando a escola para casa. Então, daqui a pouco, eu era o diretor, que ficava dizendo como as coisas deveriam ser, a rotina, as tarefas e tal, e minha esposa começou a virar a professora, que estava se sentindo cobrada e que tinha que cumprir aquilo que eu acreditava que era importante, eles aprenderem e viverem. E foi a nossa primeira grande sacada, sabe? De que a gente estava vivendo outra realidade, a gente não estava dentro da escola, o que os meninos precisavam não era aquilo, e a gente começou a olhar para o aqui e agora. O que é que eles estão precisando esta semana, hoje, nessa fase de vida que eles estão? E a gente entendia que certos dias eles estavam precisando de aconchego emocional. Certos dias eles estavam precisando de experiências que inspirassem eles. Certos dias eles estavam precisando ir para o mar, e se conectar com a areia, com a praia, com o vento. Outros dias eles precisavam de um estímulo intelectual, de histórias, de leituras. E a gente entendeu que de nada adianta a gente tirar eles da escola, onde a rotina é rígida e a estrutura é rígida, e que só olha para a necessidade de cumprir aquela rotina com a melhor das intenções, mas é cumprir uma rotina, e se a gente não parar a entender que a gente aprende do acordar ou dormir. O professor José Pacheco, que é um professor conterrâneo do Domingos, Sim, o português, né? É uma grande sim. inspiração na educação. Uma vez ele disse assim para mim, ele disse assim, o que é que são escolas? A primeira coisa que a gente tende a pensar é aquele lugar com muros, com cadeiras, com lousas, com papéis e as pessoas aprendendo. E aí ele diz, não, escolas são pessoas. Então a aprendizagem não acontece dentro dos muros da escola, ela acontece na relação entre pessoas. E se acontece na relação entre pessoas, ela acontece desde quem está na barriga de nossa mãe, até a gente morrer. E é isso que a gente tem que lembrar, que a gente pode aprender em cada momento. E quando a gente vai para os tempos da pandemia, o que é que a gente tem que entender?
que o que a gente precisa agora são outras coisas. Então, cada um tem as suas necessidades. Talvez alguns estejam com necessidades mais financeiras, talvez outros estejam com necessidades mais emocionais, talvez outros com necessidades de outro tipo. Mas uma coisa eu acho que está em comum para todos nós, é que sem cooperação não vai haver mudança. Sem cooperação não vai haver mudança. Eu estava conversando com uma pessoa que era a favor de abrirem, sair, acabar o isolamento total e vir para o isolamento parcial, e defendendo que se não fizesse isso, o comércio ia quebrar as empresas, ia gerar desemprego e tal. Eu dizendo, olha, eu entendo. Provavelmente vai acontecer isso se for desse jeito. Mas a gente está querendo resolver um problema novo com a solução velha, que é o quê? A gente volta, mantém o comércio, as pessoas ganham emprego, e claro, vão adoecer, vão morrer. Agora, isso é uma utopia ainda, no sentido não de que não é possível realizar, de que não é realizado ainda. De que se as pessoas que têm mais colaborassem com as que têm menos, não precisava fazer isso. A verdade é essa. Então, para mim, a educação hoje em dia tem que ser uma educação transformadora, que nos leve a ir além da forma que a gente está agora. E a forma que a gente está agora é que, como capital é o grande Deus, que une tudo e todos e separa tudo e todos, então a maior parte das escolhas giram em torno do econômico. De se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter. E a gente esquece que, no fundo, o maior capital, os lugares que mais se desenvolvem, não é simplesmente por ter dinheiro, é por ter capital social, é por terem relações entre as pessoas. E é nessas relações que, às vezes, eu tenho um curso para te oferecer e você tem uma necessidade de fazer. Mas, por outro lado, você tem uma coisa que eu preciso. E, de repente, as forças de cada um vai somando com a dos outros. O Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, a educação não vai mudar o mundo, mas tão pouco o mundo vai mudar sem ela. Né? Então, do mesmo jeito, né, eu sinto assim que para essa educação ter essa potência de educar com propósito, para cooperação, a gente precisa se enraizar nessa espiritualidade que você falava, Domingos. Então, eu queria saber também de você, assim, como é que você sente que a espiritualidade, nesse momento, nessa perspectiva que você trouxe, ela pode colaborar para a gente construir esse tipo de transformação social que a gente precisa agora. Olha, eu estava aqui, André, vendo e naturalmente vai vendo muito paralelo, né, da educação e da espiritualidade neste tempo da pandemia, né? E me veio assim, olha, este tempo da pandemia primeiro derrubou alguns mitos, né, algumas ilusões que a gente tinha, ou que a nossa cultura tentou vender. Um era que nós éramos deuses, deuses no sentido de onipotentes, de absolutos, de todo-poderosos, né? Derrubou isso, nos colocou assim de joelhos perante o invisível, literalmente, né? E segundo, derrubou também essa ilusão de que a nossa vida se resume em trabalhar, produzir. Mostrou que o ser humano é muito mais do que isso. E tudo isso parou e a gente continua aí, né? E em termos de espiritualidade, de religião, trouxe aí desafios também. Olha, as igrejas, os templos, as instituições fecharam. Fecharam. E é interessante que, como muitos teimam em manter os templos abertos, e outra experiência que eu vejo é, em vários ambientes religiosos, transmitir via internet os cultos feitos no templo. Quer dizer, é a mesma coisa da escola, mandar as tarefas para os alunos, né? Em vez de ajudar a perceber o que os alunos estão vivendo hoje, né? E o papel das religiões também seria isso, ajudar a pessoa a perceber que a experiência espiritual acontece dentro de cada um. E ajudar a pessoa a descobrir. Então, este momento acho que é crucial para a gente descobrir uma espiritualidade de dentro para fora, a partir de dentro de cada um, da experiência de cada um, dessa busca, né? Tem uma frase que eu li uma vez num para-choque de caminhão que eu achei fantástica, que dizia assim, religião é para aqueles que têm medo de ir para o inferno. Espiritualidade é para aqueles que já estiveram lá.
Quer dizer, religião, se nós entendermos no sentido de cumprimento de normas, de rituais, muitas vezes isso baseia no cumprimento do dever, nas tradições. Agora, espiritualidade, que deve ser o cerne das religiões, é para quem já viveu no inferno, o inferno do vazio, da busca de sentido, né? E este momento é importante, porque a gente não tem os suportes, os apoios de fora, assim como não tem o esquema da escola formal, né? Também não temos a sustentação das religiões institucionais. Então é um desafio para a gente cultivar dentro, a partir de dentro, uma relação significativa com o transcendente, algo que dê sentido à vida, que faça brilhar os nossos olhos, como você falou há pouco. A espiritualidade é isso. E a verdadeira espiritualidade, ela se sustenta quando se baseia nisso, na experiência pessoal. Tem que nascer do autoconhecimento. Nunca vamos chegar à espiritualidade autêntica se não for pelo autoconhecimento. Isso é a grande linha espiritual em todas as tradições. O autoconhecimento e uma experiência profunda do amor. Isso depois se desdobra, se expressa na solidariedade, no compromisso com o outro, sobretudo com o mais pobre. Essas são as duas grandes dimensões da espiritualidade. E a gente vê, olha, em tempos de pandemia, se a espiritualidade é baseada numa experiência pessoal, interior, e se ela se manifesta na solidariedade, no compromisso com os outros, ok, ela permanece, não mudou nada. Agora, se ela fica apenas baseada no externo, nos rituais, nos esquemas, no cumprimento de normas, a pessoa fica perdida, fica sem tarefa, não é? Ora, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente redescobrir essa espiritualidade a partir de dentro, a partir da vivência. E este tempo é propício para isso, com certeza, não é? É um tempo de rever conceitos, de rever padrões e de redescobrir novos horizontes, não é? E, André, dentro disso e da tua experiência rica, vivencial, o que é que você diria, por exemplo, para tantos pais e mães que se veem aí com as crianças e estão acostumados com isso? E acho que o André, a conexão dele caiu, mas já está voltando. Já acho que houve aí um problemazinho, mas já está voltando. O André já está reconectando de novo. Oi, Domingos, estão me Alô? ouvindo? Esse já Perdi voltou. só acho que as duas últimas frases só. Sim, sim. Vamos então continuar. Eu estava pensando assim, André, com a tua experiência, com essa visão muito mais integral de educação, o que é que você diria, por exemplo, para pais, educadores que se veem em casa com as crianças, com os adolescentes e que não sabem o que fazer, né? Porque terceirizaram a educação para as instituições. Que prática, que cuidado, que pistas, que dicas você colocaria hoje para essas pessoas que vivem dramas? É difícil encarar isso, né? O que é que você diria para essas pessoas, André? Olha, eu vou começar assim, contando, para humanizar bem a situação, contando uma situação que aconteceu hoje, né? Porque apesar de eu colher muitos frutos e ter muitas experiências lindas para contar do modo como a gente escolheu educar os meninos, mas nem tudo são flores, né? E hoje, por exemplo, eu saí com a Maia mais velha para ir para um dentista, um ortodontista, e como a gente sai de máscara, quando chega aqui tem que desinfetar coisa, tudo. A Maia entrou, foi tomar banho logo, eu estava pegando umas coisas, desinfetando. De repente eu vejo a Maia gritando com o Theo: não bate nela, não bate nela, e não bate nela. Eu escuto um barulho e a Violeta
tá paulada no chão. Aí, Theo, você deu um murro nas costas de Violeta. Eu escuto a Maia gritando, né? Eu fiquei furioso. Furioso, furioso, furioso. Eu saí correndo, né? Minha vontade era de esganar. Mas claro que eu não esganei, mas eu falei bravo, segurei ele, não é possível. Meu primeiro impulso foi dizer, você não vai isso, aquilo, outro, sabe? E falar bem firme, fiquei até rouco na hora de tão bravo que eu falei, né? Cenas como essa fazem parte do processo de educação e nesses tempos estão muito constantes, tá? Graças a Deus, isso acontece pouco por conta das escolhas que eu fiz e que eu tenho uma vida que já estava adaptada para isso, mas também acontece porque a gente está no momento acontecendo. É muito difícil, especialmente para quem não estava habituado, você ter que trabalhar, cuidar de casa, fazer tudo isso e ainda fazer homeschooling, né? Para quem é pai e mãe, é muito difícil, é muito desafiador. A gente estava com a vida adaptada para isso, mas a maior parte das pessoas, mesmo adaptada, tem momentos que as crianças não dão conta e tem momentos que a gente também não está dando conta. Então, qual que é a mensagem? O que é que eu fiz? Em vez de eu pegar e dizer simplesmente Tá. opa, Domingos, tá vindo? Deu uma cortada aqui. Isso, mas isso. Então, Pode voltar, pode voltou? continuar. Voltou? Voltou. Pode Pronto, continuar. ótimo. Eu mudei até de lugar aqui para poder ver se fica mais Isso, tranquilo. isso. Pronto, Mas voltou, agora né? tá bom o áudio. Pronto, perfeito. O que eu estava falando é que a gente vai ter situações variadas. E num momento como esse, a gente tem que viver de agora em agora. E viver de agora em agora significa a gente olhar para a necessidade de cada momento. Então, o que é que eu fiz numa situação como essa? Eu parei, observei, eu vi que no fundo foi uma situação que fugiu ao meu controle, né? Uma situação que foi pego de previsto e que as emoções ficaram afloradas. Então, muitas emoções estão afloradas. Então, acho que a primeira coisa é entender que é natural que as emoções se aflorem agora, porque a gente está no meio de caos. Então, encontrar ordem no caos nem sempre é fácil. A gente vai encontrar. E para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair do script. O script era, eu vou chegar, vou fazer isso, vou depois trabalhar. A gente tem que ter essa possibilidade agora de dizer, peraí, não, eu vou mudar. Não vou atender o paciente que eu ia atender online, não vou fazer trabalho para fazer isso. Eu vou entender que meus filhos agora estão precisando desse olhar. Vou entender que agora eu estou precisando. Tem horas que uma mãe vai ter que dizer para o pai, dizer, olha, pai, fica com as crianças que eu não estou dando conta. Tem horas que eu vou extrapolar e vou ter que dizer, olha, me desculpa, a mamãe está estressada, o papai está estressado. E tem horas que a gente vai entender que as crianças também ficam estressadas, mesmo que aparentemente não pareçam que estão. Porque para muitas crianças é bom estar em casa, né? Mas é bom estar em casa por poder estar mais na sua casa e com seus pais, com a sua família. Mas ao mesmo tempo, para muitos pais não é tão simples assim. Então, esse é bom e não é ao mesmo tempo. E a gente tem que acolher esses sentimentos. Então, é um momento que eu acho que é muito mais de cuidado emocional do que de cuidado intelectual. Então, essa que é a primeira questão. Então, eu, sinceramente, eu acho que tem que ser... não deve se aceitar que uma escola cobre uma criança ficar assistindo milhões de aulas e um monte de tarefa e fazendo coisas nesse sentido. Eu acho que os pais, do ponto de vista prático, têm que acolher os limites de cada momento, sabe? E procurar criar momentos de mais conversas, de mais troca, de se falar sobre o que você está sentindo, sabe? Porque quando a gente fala sobre o que a gente está sentindo, a emoção, né, como a gente sabe, né, Domingos? A emoção vem de motos, aquilo que move. Então, se a gente fala, a gente move a emoção que está dentro da gente. E aquela emoção pode sair e dar espaço para outra coisa. Então, uma coisa que eu aprendi muito na educação com meus filhos, eu como terapeuta de crianças, é que sem a gente cuidar da emoção, o intelectual ele fica bagunçado, sabe? E, consequentemente, o comportamento. Tanto que tem uma coisa que eu falo muito nos meus cursos,
que é sobre a famosa cadeirinha do pensamento que os pais botam os filhos quando fazem uma coisa que não está legal. Eles colocam naquela cadeirinha do pensamento, por quê? Porque aprenderam, talvez alguns pais nem saibam de onde veio, mas veio se popularizou com a Super Nene, né? Que era um programa que tinha, e que você coloca a criança ali para pensar no que ela fez. E aí a criança pensa, dá uma semana, alguns dias, ela faz de novo. E aí o pai diz, mas não é possível, você não sabe ainda o que tem que fazer? Aí eu costumo dizer, não é questão de saber. Saber, ela sabe. O problema é que quando o irmão ou o colega pega de novo o brinquedo dela, ela sente a mesma raiva. Então ela sabe que não pode bater, mas ela não sabe o que fazer com essa raiva. E se eu não sei o que fazer com essa raiva, eu vou reagir do mesmo jeito. Então é uma questão de eu entender essa raiva, de ajudar essa criança a olhar, a sentir, a perceber, achar caminhos mais construtivos de lidar com essa raiva. Então toda vez que a gente acha caminhos mais construtivos de lidar com as emoções, a gente abre espaço para criar novas soluções. Então, para mim, um ponto é esse. Em casa, cuida mais do emocional. Se a escola está pressionando, pressiona a escola de volta. Não aceita isso. Não aceita, porque é desumano e cruel exigir que uma criança fique assistindo um monte de aula como se fosse prejudicar a vida dela, porque vai ficar 1 mês, 2 meses sem fazer aulas. As escolas, na verdade, estão no momento que elas precisam reconstruir a sua metodologia. Só para dar uma ideia disso, né? Eu vim morar aqui em Florianópolis por conta de uma escola, chama Escola dos Sonhos. Né? E a escola, a gente ficou 2 semanas na escola e entrou a quarentena. A escola, ela está criando atividades lindíssimas para a gente fazer com as crianças em casa. Só para dar um exemplo, né? A escola pediu para as crianças fazerem uma atividade de olharem da sua janela e fotografarem o que elas viam da janela. Para depois conversar. O que você viu? Como é que você se sente de estar olhando o mundo a partir da sua janela, sabe? Isso é educação baseada em necessidades. Está criando uma atividade que ajuda a criança a perceber como ela está se sentindo diante de viver uma quarentena e um isolamento. Então, eu acho que é um momento de a gente ter esse cuidado e de a gente criar oportunidades de ajuda mútua e de criar isso com as crianças também. E você, Domingos, o que é que você sente que tipo de práticas, de cuidados espirituais que nesse momento podem ser úteis para a gente poder estar mais presente, consciente, lidar com essas emoções que estão tão afloradas? Olha, André, eu diria que de novo vai na mesma linha, né? A educação para a espiritualidade é a experiência do amor. A gente entra em contato com a espiritualidade experimentando o amor, e o amor se experimenta desde pequenino em casa, nas relações, né? É a fonte, é a partir dessa experiência que nós podemos depois viver uma experiência com um ser superior, né? Um transcendente. E neste momento, olha, eu acho que sempre, e você também sabe disso, e é apaixonado por isso, sempre é grande prática, mas neste tempo, de uma maneira especial, é a meditação. A prática da meditação, não é? Porque é a experiência de dentro para fora. Cada um se encontrar com Deus que habita dentro de si. Meditar como deixar-se encontrar por Deus no mais profundo de nós mesmos. Então eu acho que este tempo é super oportuno para isso. A gente lançou uma campanha chamada Viralizar Meditação. Primeiro, acho que é uma maneira de nós cultivarmos a presença, cultivarmos a harmonia pessoal, a calma, a segurança, mantermos a soberania no meio da dificuldade, né? Mantermos esse brilho no olhar. Eu diria que a meditação é mais ou menos assim. Imagina uma criança no meio de uma briga, de uma confusão na rua, né? Está havendo uma confusão na rua e a criança está vendo. Ela fica preocupada, assustada. Agora, se a criança estiver no colo da mãe ou no colo do pai, vendo a briga, a confusão, é diferente. Ora, meditar é a gente estar no colo de Deus. E a gente olha para a pandemia, para as dificuldades da vida e para os desafios de uma maneira diferente. Eles continuam aí, a gente está vendo, porque a espiritualidade não é fuga, né? Nós temos que ter os olhos abertos, não entrar na alienação ou no negacionismo.
mas a gente consegue olhar com outros olhos. E, ao mesmo tempo, a dimensão da solidariedade. A meditação nos torna profundamente solidários. Quando a gente medita, a nossa meditação faz bem a tanta gente, né? Aí as ciências hoje dizem que quando uma pessoa medita, os benefícios recaem sobre ela e atingem, em média, 10.000 pessoas. E se eu meditar aqui em Fortaleza e você meditar em Florianópolis, nós os dois ao mesmo tempo beneficiamos 100.000 pessoas. 10.000 vezes 10.000. Que maravilha, não é? Então acho que é um grande exercício para nós mesmos e também de compaixão e de solidariedade com a humanidade neste momento, não é? Então eu acho que a meditação, mais do que nunca, é o grande caminho, e isso é que vai sustentar. Se a espiritualidade não se enraizar numa experiência pessoal, é um castelo na areia e que vai ruir na primeira dificuldade, não é? Então Sim. eu vejo que vai por aí, não é? André, como é que você vê, a gente percebe como está tudo tão ligado, né? O que é que você diria assim, como a gente no ambiente da educação pode educar ou inspirar para a dimensão espiritual? A partir da tua experiência, como é que você percebe que com uma criança, com um adolescente, se pode gerar esse despertar, inspirar para a dimensão espiritual? Olha, esse tema da espiritualidade na educação, ele, para muitas pessoas, é um tema muito delicado, né? Porque na nossa história ocidental, especialmente, educar para a espiritualidade sempre foi educar dentro da tradição, de tradições específicas, né? E seria muito mais uma educação religiosa do que uma educação para a Uhum. espiritualidade, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente entender, né? E eu acho que essa é a perspectiva que eu trago, né, dentro do meu trabalho, quando eu falo sobre espiritualidade dentro da educação, né? É que no fundo, né, o Roberto Crema, que é o atual reitor da Universidade da Paz, Uhum. ele fala que o amor, na teoria, é compaixão e na prática é serviço, né? Então, para mim, no fundo, educar para a espiritualidade é educar para o amor. E educar para o amor é educar para a gente se conectar com tudo e com todos. E para a gente perceber que a gente só vai ser feliz de verdade se as necessidades de tudo e todos tiverem sido assistidas, né? Porque se a gente está bem e o outro está bem, a gente não vai se sentir ameaçado. E não vai precisar ficar tanto no ego e na personalidade. Então, para mim, uma grande questão da educação para a espiritualidade é educar para a presença, para a consciência. Quando eu educo para você estar presente e consciente, eu vou conseguir olhar de verdade o que é importante em cada momento, para mim e para os outros. Uma outra coisa que eu sinto é que muitas vezes a gente desvia desse amor e dessa vivência da essência porque a gente não está ancorado em valores que expandem nossa consciência. Então, para mim, a educação para a espiritualidade, ela implica uma educação em valores humanos. Quanto mais eu inspirar valores humanos, e muito mais do que, vamos dizer assim, falar sobre valores humanos, é inspirar valores humanos. Porque muitas vezes se tenta trabalhar valores humanos de maneira muito moralista, né? Até muitas histórias infantis são moralistas, falando sobre honestidade, sobre coisas, sempre tem um ditado moral. E muito mais do que ditado moral é a gente perceber os valores. O que acontece quando a gente é solidário? O que a gente sente? O que a gente vê, né? O meu filho, o Theo, ele tem uma experiência que viveu com a minha mãe, né? Que foi muito bonita, assim. Minha mãe, quando contou, eu fiquei muito emocionado, né? Eu sempre conversei com ele sobre as pessoas que tinham condições diferentes da nossa e sobre a importância da gente olhar e perceber, e ele sempre foi muito sensível, né? E aí minha mãe disse que um dia saiu com ele para comprar um sorvete no lugar que ela costumava comprar, com ele, com a Violeta, e ele viu um rapaz que era um morador de rua, estava na calçada, um senhor, né, todo sujo, maltrapilho, e quando entrou ele disse, vó, aquele moço é pobre, né? Aí disse, é. Então, vó, vamos dar um dinheiro para ele quando sair? Aí voltou do sorvete, ele disse, vó, o dinheiro dele. Aí toma aqui, vai lá levar. Aí ele foi lá, levou para o moço. De repente disse, vó, eu acho que ele está com fome. Vamos dar um pouco dessa comida aqui para ele? Aí minha mãe disse,
claro, vamos lá, leve. Aí minha mãe disse que ele pegou uns pães que ela tinha lá, umas coisas, levou, deu pro moço, mas não foi isso que ele fez. Ele pulou e deu um abraço de corpo e alma no moço, sabe? Que o moço chega, que chorou assim de emoção, né? Então, para mim nesse momento, ele estava vivendo o valor da solidariedade, né? E essa vivência dos valores, para mim, é uma forma de educar para a espiritualidade. Né? Eu sinto também que eu sinto isso, né? Eu sinto também, Domingos, que quanto mais a gente ajuda uma, uma criança a escutar a intuição dela, sabe? Aquela voz que está aqui dentro, a gente também educa para a espiritualidade. Porque essa voz é a voz que a gente fortalece meditando, é a voz que a gente fortalece com autoconhecimento, é a voz que a gente fortalece com o enneagrama, né? É a voz da essência falando da gente. Exato. Né? Que é isso, é a gente validar isso, validar. Quanto mais eu valido as intuições das crianças, sabe? Porque muitas vezes a gente não valida. A gente acha que já sabe o que é bom para ela, que já sabe o que é importante, o que elas vão dizer, sabe? E a gente tem que se permitir não saber. Né? Por isso que o professor Pacheco, ele falava assim, que além de ajudar, de aprender a aprender, a gente tem que aprender a desaprender. Uhum. Então, acho que para educar para a espiritualidade implica a gente educar também para o estado de abertura, né? De entender que no aqui e agora as necessidades surgem e se você está aberto, se você está presente, se você está consciente, as soluções também nascem e surgem. E essa solução conectada, presente, isso para mim é espiritualidade, né? Como você falou, a espiritualidade não é necessariamente estar nos templos, não é necessariamente estar rezando, fazendo aquilo, né? Se você faz tudo isso e você não se sente conectado consigo mesmo e com a vida e com as pessoas, então a espiritualidade você não está olhando para ela de verdade, né? Mas se eu estou conectado, para mim isso é espiritualidade. Então eu sinto que a educação tem que abrir espaço para isso, para ter práticas desse tipo, práticas de presença, Uhum. práticas de valores humanos, práticas de solidariedade. Eu acho que às vezes fala assim, né? Que qual que é o tipo digamos assim, de criança que a gente quer, o que a gente, vamos assim, que o tipo de adulto que a gente quer que nossa criança seja, sabe? Uhum. E tem essa preocupação muito grande com o que a criança vai ser, sabe? E eu sinto que a gente não tem que se preocupar, sabe? Eu acho que se a gente for os adultos que a gente quer que as nossas crianças sejam, elas vão em alguns momentos Uhum. romper com a gente, quando ficarem adolescentes, estiverem firmando personalidade, os traços do enneagrama. Se aquela semente foi plantada, uma hora elas voltam. E eu percebi isso com essa experiência do Theo, porque um dia a gente levou eles para fazerem uma doação numa creche e eles estavam mal educados, assim, no sentido não queriam olhar, não queriam falar, estavam cansados, foi longe para ir. E aí a gente fica frustrado naquela hora, né? E aí eu entendi assim que não é do jeito que a gente quer ir controlando que as crianças vão aprender a se conectar com a espiritualidade, né? Uhum. É aos poucos, vivendo experiências, né? Vivendo, vendo a gente meditar, vendo a gente tratar os outros bem, sabe? É Exato. assim que as crianças vão aprender. Eu sinto que é muito isso, Domingos. E você, como é que você sente que essa deve ser essa educação para a espiritualidade nos tempos de hoje? André, eu resumi tudo o que eu teria para dizer, eu acho que ficou resumido na experiência que você falou do tempo. No abraço. É o abraço. O dar o dinheiro ou dar a comida pode não ser espiritualidade, mas o abraço é espiritualidade. Isso me emocionou. E educar para a espiritualidade é isso também. Educar para a experiência de amar e ser amado, para o valor, a dignidade da pessoa, dos outros, de todas as criaturas, essa consciência de que somos todos um, eu, o outro, a natureza, todas as criaturas. Eu acho que esse é o grande caminho, né?
e ir despertando para aquela perguntinha: quem sou eu, né? O que é que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão de vida? Quais são os meus dons únicos? Como é que eu posso colocar esses dons a serviço dos outros? Sem dúvida é o caminho, né? Sim, E olha, o nosso tempo está chegando ao fim. Acho que se a gente tivesse mais uma hora seria ótimo, né? É seria sempre bom bom, mesmo. né? Mas quem sabe fica aí uma janela aberta para a gente conversar mais por este meio e compartilhar, né? Com certeza, com E, certeza. e olha, André, eu queria, acho que para mim esta conversa foi muito instigadora e muito inspiradora para mim também, né? E me mostrou como está tudo aí interligado e como o ser humano tem que ser o centro de tudo. O centro da educação é o ser humano, o centro da espiritualidade é o ser humano e tudo tem que ser a partir daí, né? E o Enneagrama nos ajuda muito e certamente seria muito bom termos tempo para você falar sobre isso. Como a educação, o Enneagrama nos ajuda a ver uma educação a partir de cada Sim, pessoa, única, irrepetível e que tem que ser diferente processo com cada criança, com cada pessoa, assim como a espiritualidade também, né? com E certeza. pronto, André, então olha, acho que antes que termine o nosso tempo, que acho que está mesmo no final, uma palavrinha, uma mensagem final aí para as pessoas. Bom, bem rapidinho então, né, duas coisinhas breves. Uma delas é uma frase que eu gosto muito de um espiritualista de Aracaju, né, que ele diz assim que o amor é o jeito que dá jeito até onde não tem jeito. Uhum, Então, que esse amor seja o guia. E eu lembrei de uma história, né, que te conta que um mestre estava voltando com seus dois discípulos para o mosteiro, né, um monge, e no meio do caminho tinha uma moça que tinha lavado roupa, precisava atravessar um poço, uma área lamacenta. E não conseguia, pediu ajuda para os dois discípulos. Eles disseram: "Ô, minha senhora, eu gostaria muito de ajudar, mas eu sou monge, eu não posso tocar em mulheres, ter contato, né?" E aí ficaram, poxa, sentidos. Aí, de repente, o mestre passou por eles, botou a mulher no colo, atravessou, deixou ela e seguiu o caminho. E eles foram lá, o mestre indo rápido, eles atrás, falando: "Poxa, mas o mestre pegou a mulher, ele ensinou pra gente que não podia ser assim e tal." Quando chegou no mosteiro, chamaram o mestre: "Mestre, não é possível. Como é que pode uma coisa dessa? Você falou isso e que não podia ter contato com mulheres, que fazia parte da nossa vida monástica, e você carregou a moça." Aí ele disse: "Pois é, eu carreguei, mas deixei ela lá. Vocês continuam carregando ela." Eu é, acho que o problema é esse, é que a gente tem que entender que tem horas que a gente tem que carregar a moça, mesmo que pareça que não é. E que amor é isso, é a gente ter essa capacidade de distinguir quando a gente tem que seguir aquele caminho que é o traçado uhum, e quando a gente tem que dizer: "Opa, tenho que abandonar todas as regras, todos os combinados, abandonar todo esse padrão que está aí, uhum, porque eu estou sentindo no meu coração que tem que ser diferente, porque o amor vai ser o jeito que vai dar jeito onde não tem jeito." ok. É isso. Muito bem, e eu terminaria aí com. Me lembrou uma frase de Santo Agostinho que dizia: ame e faça tudo o que você quiser. Porque o amor é a base de tudo, né? E para mim o resumo é o abraço que o Theo deu lá no mendigo, né? O amor é Então que isso, a educação, a espiritualidade é o amor e tudo que vier daí é amor. André, que um abraço à um, Pri, aos meninos, um abraço para todos que estiveram conosco e que isto nos ajude a viver este tempo de pandemia com mais sentido. que Boa assim noite e seja. Um um grande abraço em todos abraço. do IESH, que todos se sintam abraçados. Ok, um Tchau, abraço. tchau. Um Tchau, abraço. gente. Um abraço. Muito obrigado a Tchau, todos. gente.